Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para Nova Consciência, né? O canal que a gente tem aí, mais uma oportunidade aí para a gente fazer mais um trabalho. Eu estou aqui então para a gente começar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ressonância, centésimo macaco, né? Desculpa, centésimo macaco, né? Massa crítica, né? Então, acho que antes da gente começar, né, eu vou pedir aí, pessoal, vocês deem aquele like aí, né? Dá uma força aí pra gente, compartilhe o vídeo para que a gente possa crescer e essas mensagens que a gente está passando consiga chegar mais perto das pessoas que realmente estão dentro dessa energia, né? Então a gente está, vocês aí colaborem então com a gente, né? Com o canal para a gente ver se a gente consegue, tá bom? Então a gente vai começar a falar um pouquinho, né? Sobre o centésimo macaco, mas eu não queria falar um pouco sobre o centésimo macaco porque já tem alguns vídeos aí, a gente já viu na internet alguns vídeos que falam sobre esse mesmo tema, né, sobre o centésimo macaco. Eu vou falar, né, e também tem, evidentemente, na descrição do vídeo vai estar lá, centésimo macaco, a massa crítica. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas vamos ver se falar sobre dentro de uma perspectiva, tentar pelo menos passar uma perspectiva diferente para que esse vídeo também não se alongue tanto. Essa eu quero passar aqui, é só uma mensagem, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: um novo conhecimento é sempre arrogante aos olhos daquele que não está preparado. Então, é essa abertura de mente que eu quero que vocês tenham aqui agora no início do vídeo, né? Em todos os vídeos e em todos os conhecimentos que vocês possam ter, né? É a mente aberta. Então, o conhecimento é sempre arrogante aos olhos daquele que não está preparado. Por quê? Porque a mente vai sempre afastar, né, isso de você, o ego vai sempre afastar isso de você, até porque ele quer ficar, né, ainda, né, desfrutando dos desejos, dos prazeres que o condicionamento nos dá. Ok? Então, mas o paradoxo é o seguinte: à medida que adquirimos novas informações e as assimilamos, a sua percepção se altera. Então, à medida que você vai começando a ter mais conhecimento, né, e aí você vai vendo que a sua percepção se altera. Então, isso vem acrescentar, né? E aí você começa a ter uma visão diferente dos assuntos que, por uma questão de condicionamento, você não tinha. Tá? Só quero lembrar aqui a todos que não estou aqui para ferir crenças, né? Crenças de ninguém, tirando suas estruturas mentais, né? Estou aqui somente para convidá-los, vocês, para uma nova consciência, né? A seguir o seu coração. Tá? Porém, para absorver essa nova consciência, você deve ter a mente aberta, uma visão holística do esquema da vida e da natureza do universo. Resumindo, você precisa ter um coração de criança. Tá? Reforço também a necessidade premente que em sua mente você não exclua o que é certo e o que é errado. Tá? Abra sua mente e deixe a verdade se estabelecer no seu coração. Por exemplo, quando você diz que algo é certo ou algo errado, isso é a mente lógica, né? Então, por exemplo, para que ambas possam ser verdades, duas verdades aparentemente contraditórias podem existir no mesmo espaço e tempo. Uma coisa não precisa excluir a outra. Porque aquilo que você não entende não necessariamente está errado, só não compreende. Tá? É preciso muita maturidade para aceitar algumas proposições, certo ou errado, que passam por sua mente lógica, que podem ser verdadeiras. Isso é a dicotomia divina. Então eu quero só que você abra sua mente para algumas mudanças que estão acontecendo no planeta, né? E que você pode ajudar. E toda essa sequência do vídeo, né, que eu venho feito, né, para você entender o que eu venho falando, conversando, até algumas pessoas às vezes não, na descrição dos comentários colocam que não está entendendo, algumas perguntas sobre o que é Deus. Então, até para que vocês comecem a entender isso que eu tenho falado, é bom que vocês voltem a alguns vídeos, né, para você entender, né, a minha experiência, tudo que eu venho passando aqui para vocês é a minha experiência, tá? Como eu sempre digo, né, eu acho que é melhor, se você for a um restaurante, eu sempre dou esse exemplo, se você for a um restaurante, você não pode ficar só satisfeito com o cardápio, né? Se você ficar só, pegar o cardápio, ler lá o que tem no cardápio e ficar satisfeito só com o cardápio, né? Então o que eu quero passar, eu passo a minha experiência, né? Isso é a minha verdade, não quer dizer que é a sua verdade e que eu seja o dono da verdade. Isso eu quero ficar bem claro aqui já no início do vídeo, para a gente não, né, passar algo arrogante aos olhos daqueles que não estão preparados para ouvir certas coisas. Tá? Então é isso que eu venho falar para vocês. Tá? Então,
todos os vídeos aqui têm uma sequência, um ordenamento espiritual, né? Algumas pessoas vêm pedindo para mim que eu faça alguns vídeos, mas como eu falei para vocês aqui, todos os vídeos aqui têm uma sequência, né? Por enquanto, um ordenamento espiritual. Por isso, aconselho por uma melhor compreensão dos vídeos, porque vocês começam os vídeos mais antigos, que na verdade são recentes. Eu não tenho tanto tempo aqui fazendo alguns vídeos, eu comecei há pouco tempo. Tá? Então tem a ver, o que tem a ver então centésimo macaco com a massa crítica? Tudo, né? E isso aí já foi falado. Se vocês forem buscar isso no YouTube mesmo, em pesquisa, vocês vão encontrar alguns vídeos. Mas eu quero passar um pouco diferente, né? Talvez algumas palavras em alguns momentos sejam parecidas, né? Porque eu sempre digo, a repetição é a mãe do aprendizado, né? Então tudo que a gente repete, né, a gente aprende. Tá? Então, até para que isso se estabeleça na sua própria consciência. Mas antes de me aprofundar nesses assuntos, preciso dar algum conceito. Não vou aprofundar muito neles. Vocês podem pesquisar mais a fundo, como eu falei, mas o que eu vou falar será o suficiente para a sua compreensão. Contar a história do centésimo macaco, falar também sobre a ressonância mórfica, campos mórficos dos hábitos e que esses hábitos podem ser reforçados tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar, o centésimo macaco tem tudo a ver com ressonância mórfica e campos mórficos, tá? Que a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E a gente vai dar alguns aspectos relacionados a essa mudança premente que a gente precisa, a humanidade precisa já, né? Consolidar, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E o que eu vou falar aqui, né? Então agora eu tentarei explicar palavras, né? Com palavras aquilo que está além das palavras. Então que fique bem claro, né? Então a gente vai começar então o vídeo, né? Para a gente, né, falar um pouquinho sobre esse momento de você abrir sua mente, né? Não só para o meu vídeo, mas para os outros vídeos aí, então que você recebe por uma questão de sincronia, né? De sincronicidade, que às vezes você possa então estar recebendo algumas informações, né? A gente sempre fala, Deus vai conversar com você através de qualquer ferramenta que ele possa usar de acordo com o seu nível de consciência. Tá? Então a gente vai passar um pouquinho para vocês. Tá? Então tudo que eu venho falando, por exemplo, pensamento não local tem tudo a ver com essa teoria. Né? Então, o que é essa teoria do centésimo macaco? A teoria do centésimo macaco por exemplo, um grupo de cientistas japoneses fazendo uma pesquisa, né, para a universidade. Eles colocaram, analisaram passando, né, pelas algumas ilhas do Pacífico, duas populações, né, numa ilha A e numa ilha B, tinham dois grupos, né, de macacos numa ilha e outro grupo de macacos em outra ilha. Então, ali, eles começaram a observar e começaram a jogar batatas doces para alguns macacos, né, e eles começaram a observar que alguns macacos, né, pegavam a batata doce e aí suja, né, pegava do jeito, não lavava, só que um macaco, né, desse grupo, de uma ilha A, começou a fazer algo diferente. Ele começou a lavar, começou a ir no rio, né, nas águas do mar, né, começou a lavar a batata e começou a ter um gosto parecido, parece melhor, ele começou a ficar mais agradável. Essa observação foi feita. E aí um grupo dessa ilha A, os outros macacos começaram a observar, né, esse macaco e também começaram a fazer, né? Aí foi fazendo 1, 2, 3, até que chegou ao número 100 na ilha A, né? E todos os outros macacos começaram a criar o mesmo hábito do primeiro macaco, Então, uma coisa espetacular aconteceu, porque no grupo dos outros macacos da ilha B, sem ter conhecimento do que estava passando, todo mundo começou a fazer isso instantaneamente e muito mais rápido do que aquela ilha A. Então, a ilha B começou a fazer isso sem nenhum conhecimento, sem nenhuma interatividade entre os dois grupos, né, de macacos. Então, quem fez, né, na teoria, né, criou essa teoria, né, e baseado, né, nessa pesquisa feita pelos japoneses, então foi um cientista, né, chamado Hubert, né, um inglês, né, Sheldrake,
Hubert Sheldrake começou a fazer, ele é o pai desse conceito. Então ele começou a observar que existia uma coisa chamada ressonância mórfica, né? Então o que é essa ressonância mórfica? É quando alguns indivíduos, né, começam por uma questão de hábito, os outros, né, dos outros da mesma família, né? A gente já pode sair aí dessa área dos animais, dos macacos, para o campo mais humano, né? Quando tudo você começa a ter os mesmos hábitos daquelas pessoas, e isso não necessariamente tem que ser uma coisa boa, né? Porque isso vem acontecendo e esse próprio fenômeno vem acontecendo já há muito tempo para uma coisa que não é boa, coisa má. É por isso que a sociedade está nesse nível. Então chegou-se a um centésimo macaco, vamos dizer assim, na coisa que não é boa, má. Então a sociedade está nesse ainda, né? Mas você pode usar a ressonância mórfica, usar esse fenômeno, né? Ou campos mórficos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para uma coisa boa, né? Para o que está acontecendo, para que a humanidade desperte. Então o mundo está precisando que chegue-se de certa forma, né? De acordo com o que a gente vem falando aqui com vocês, né? De uma forma metafórica, então a esse centésimo macaco. O mundo precisa. Então, por exemplo, hoje nós temos aí 7 bilhões de seres humanos, 7 bilhões e 700 milhões mais ou menos isso atualmente, né? Se a gente tivesse pelo menos 10% dessa população, no mínimo 10% dessa população que despertasse, o mundo de uma certa forma mudava instantaneamente, como aconteceu com os próprios pesquisas lá feitas com o macaco. No grupo da Ilha Bia, instantaneamente eles começaram a fazer isso sem ter o conhecimento do que estava acontecendo lá na outra ilha A. Então, se 10%, né, dessa população, né, mundial de 7 bilhões começasse de uma certa forma a despertar instantaneamente, né, isso começaria a acontecer com novos hábitos. Então é isso, pessoal, que eu venho comentar com vocês aqui. O mundo está precisando, né, de certa forma, que as pessoas tenham conhecimento e queiram despertar, né, a gente queira mudar os nossos hábitos, né, e aí você tem que ter uma força de vontade muito grande para fazer isso, né? O mundo está precisando disso, né? As pessoas então começam a refletir sobre os seus hábitos, né? O seu próprio padrão mental, né? Porque ele é um poderoso articulador das circunstâncias que acontecem à nossa volta. Então, para isso, a gente tem que ter, né, ser um observador dos próprios pensamentos, né? Eu sempre digo isso, sempre vou reforçar. Por isso que o pensamento controlado é o nível mais elevado de oração, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aumentar essa massa crítica, chegar a uma massa crítica onde a própria população ela vai despertar, né, de certa forma. Isso já está acontecendo, as pessoas estão começando a despertar num nível muito mais alto, né? Isso está exponencialmente, né? Mas isso tem que ser uma coisa mais exponencial, né? E isso está demorando um pouco. Por isso a minha mensagem aqui, por isso eu estou aqui com vocês hoje falando sobre isso, tá bom? Então é isso que eu quero falar. Então a ressonância mórfica é isso, criar-se o hábito, né? Você criou-se o hábito lá, por exemplo, nos macacos, lá nos primeiros macacos, foi criando o hábito até que o centésimo macaco começou a fazer a mesma coisa que os outros estavam fazendo, né? Isso muda uma cultura, né? Com os hábitos e comportamentos de uma sociedade. Isso a gente pode começar dentro de casa, né? E é aquela história, né? Você, para mudar o mundo, você primeiro tem que mudar a si mesmo. É isso que a gente vem falando, né? A gente tem que mudar a nós mesmos. Eu sei que não é fácil, todo mundo erra como eu, né? Eu não sou um ser humano perfeito, né? A gente, desde o momento que eu mergulhei, né, no campo da existência humana, a gente passa a não ser perfeito. E isso você não precisa se culpar por isso, né? Você está aqui para uma experiência, né? E essa experiência você está aqui para passar, né? E não precisa se culpar. Não existe pecado, né? Isso você tem que tirar da sua cabeça. Essas graduações, esse padrão de pensamento que você deve começar, né, a se questionar, né? A gente vive num mundo onde você não faz, né, não tem, por exemplo, livre-arbítrio. Totalmente, a humanidade é totalmente condicionada, né? E você não tem aquele livre-arbítrio que você pensa que você tem. Todas as suas ações psicológicas são tomadas com base no inconsciente coletivo, né? Então, normalmente, você não tem o livre-arbítrio, você tem a sua escolha, mas essa escolha, muitas das vezes, foram outras pessoas que foram feitas, foi feita por elas e você está tomando partido. Então, não é você que escolhe, as escolhas já estão ali. Então, por exemplo, eu vou dar lá para você o número 1, 2, 3, você escolhe, mas quem escolheu 1, 2, 3? Né? Não foi você. Essa escolha já está pré-determinada. Muitas das vezes o seu
próprio condicionamento já é pré-determinado, né, por uma manipulação mental que é feita através da mídia, através da religião, né? Então isso tudo faz com que a gente tenha, né, um padrão de pensamento que não faça com que essa massa crítica então aconteça. Então é esse questionamento, você tem que começar a se questionar: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para isso só? Né? Eu sempre questiono isso, coloquei lá nos outros vídeos: eu vim para cá só para fazer o que eu venho fazendo, né? Só chegar em casa, né? Ou trabalhar, chegar em casa, a tomar café de manhã, né? Ir trabalhar, almoçar, chegar em casa, pegar uma condução cheia, lotada e vir para casa de novo, dormir, acordar no outro dia. Não, você não veio aqui só para isso. Enquanto você ficar fazendo isso, você não vai se libertar e não vai poder libertar a outra humanidade, né? A libertar, na verdade, a humanidade. Então, quando você faz algo por você, automaticamente você libera uma luz, né? Essa luz vai atingir todas as pessoas que estão ao seu redor. Isso que é o exponencial. Você começa a libertar as outras pessoas, né, que nem têm conhecimento disso. Né? Por isso que eu falei no outro vídeo sobre reencarnação. Né? O seu papel é romper um círculo vicioso. A partir do momento que você rompe esse círculo vicioso, né, todas aquelas pessoas que estão à sua volta são beneficiadas e você, automaticamente, a sua luz propriamente aumenta. E aí isso vai exponencialmente aumentando daquelas pessoas que estão ao seu lado. Então a dela aumenta, a sua aumenta, os seus filhos aumentam, o seu vizinho aumenta, e aí o mundo está precisando disso. Né? Então, pessoal, é isso que eu vim falar para vocês hoje. A gente conversou sobre isso, né? A gente falou o próprio campo mórfico, né? Na verdade é uma teia, né? É uma teia onde o pensamento, né? ele atravessa, né? O chamado aí o éter por alguns antigos, né? E cada geração, né? Dependendo do conhecimento, vai dando nomes, e por isso que eu sempre falo: as palavras não é uma verdade. A palavra ela mais complica do que ajuda, né? Muito mais, as palavras estão sujeitas a erros de interpretação e compreensão, são apenas símbolos, então nunca fica preso às palavras, né? A partir do momento que você começa a despertar, você vê que as palavras não têm tanto significado para a tua alma, para a tua consciência, né? Que na verdade é o seu ser propriamente dito. Né? O seu ego, ele é uma manifestação da sua própria consciência, um substrato da sua própria consciência. Né? Você não precisa e não queira, né? E você nunca vai conseguir eliminar o seu ego, porque o seu ego é uma própria extensão da consciência. Né? A própria consciência mergulhou, né, na existência, né, no mundo físico, e ali criou-se então o ego. O ego é uma manifestação da própria consciência. Né? Então você tem que trabalhar, né, de certa forma, fazer com que o seu ego, né, trabalhando o seu ego, governar o seu próprio ego, deixar então a sua consciência se estabelecer, né, como eu sempre digo, através dos chakras, principalmente do chakra, né, da base, do meio, né, para cima, que é o coração, né, para atingir um nível mais elevado de consciência. Então é isso que a gente vem, né, e a gente pede que vocês então trabalhem, né, é essa mensagem que eu venho para vocês. Então o conhecimento, ele é importante, tá? Mas não fique preso só ao conhecimento, a gente tem que ficar preso mais, né, a pegar o conhecimento e tentar colocar ele em prática, e isso é no dia a dia, né, com as pessoas, né, e é isso, a gente vem reforçando isso. Tá bom, pessoal? Então é isso que a minha mensagem é essa, né, de hoje, né? Eu vim falar para vocês sobre isso hoje. Eu tentei passar algo que não ficar muito preso ao que já vem falando nos outros vídeos, mas talvez tenha, né, comentado sendo redundante de alguma parte, mas isso é essencial. Eu estou aqui para isso, eu tenho fazendo uma sequência, um ordenamento espiritual. Depois eu vou começar a fazer alguns vídeos então em relação ao que as pessoas vêm pedindo, mas por enquanto eu tenho, né, dado uma sequência até a minha intuição, né, e o que eu venho passando, como eu falei para vocês, eu tenho as minhas saídas, né, espirituais, né, a gente pode dizer um plano astral, e aí eu tenho um ordenamento espiritual que eu tenho que passar para vocês aqui. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço